Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é dia 31 de março de 2023, hoje é sexta-feira. Nós estamos nos despedindo do mês de março, né? Nós estamos hoje completando o nosso 90º dia de estudos, o nosso 90º dia de cura, né? Hoje, com 3 meses de trabalho, ó, eu botando fio aqui do negócio dentro do meu mate. Com esses 90 dias de trabalho, você já aprendeu a encontrar a sua criança interior, a entrar em contato com a sua criança interior, a saber quais são os desejos, as vontades dela, né? A estabelecer, você já começou a estabelecer um relacionamento com a sua criança interior, né? Você já deu um nome para ela, que provavelmente é o apelido que você tinha quando era um pequenininho, né? Você está indo de vento em popa na sua jornada de cura, né? Você está perdoando o seu passado, perdoando as dores e sofrimentos da sua infância, perdoando os seus pais e olhando para tudo isso através dos olhos do amor, né? E você também já consegue discernir a voz do ego dentro da sua mente. Você pode até ainda ter dúvidas sobre como discernir a voz do Divino Espírito Santo, mas a voz do ego você já está craque, né, em identificá-la. E hoje nós estamos na lição 90, né? E essa lição 90, que é a última da nossa segunda revisão, ela vai revisar as ideias da lição 79, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido, e a lição 80, que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos, que é a lição Tabajara, né? Como nós conversamos sobre isso há 10 dias atrás, né? Então essas lições de hoje são as lições Tabajara. Seus problemas acabaram, né? Na lição 79, Jesus diz assim: que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Que eu reconheça hoje que o problema é sempre alguma forma de mágoa que quero alimentar. Que eu compreenda também que a solução é sempre um milagre pelo qual permito que a mágoa seja substituída. Hoje quero me lembrar da simplicidade da salvação, reforçando a lição de que há um só problema e uma só solução. O problema é uma mágoa, a solução é um milagre. E eu convido a solução a vir a mim, perdoando a mágoa e dando as boas-vindas ao milagre que vem ocupar o seu lugar. Aplicações específicas dessa ideia poderiam ser feitas destas formas. Isto apresenta um problema para mim que eu quero ver resolvido. O milagre que está por trás desta mágoa vai resolvê-la para mim. A resposta para este problema é o milagre que ele oculta. Então, as dores e sofrimentos da minha infância apresentam um problema para mim que eu quero ver resolvido. O milagre que está por trás destas mágoas, dores e sofrimentos da minha infância vai resolvê-la para mim. A resposta para estas mágoas, dores e sofrimentos da minha infância é o milagre que eles ocultam, né? E a 80, que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Eu pareço ter problemas só porque estou fazendo mau uso do tempo. Acredito que o problema vem primeiro e que é preciso que o tempo passe antes que ele possa ser resolvido. Aqui ele está falando claramente, aqui nesse texto, Jesus está falando claramente da terceira dimensão e da quinta dimensão, tá? Ele está falando claramente. Quando Jesus começa a falar do tempo, ele está falando da percepção de terceira dimensão e da percepção de quinta dimensão, tá? Então, eu pareço ter problemas só porque estou fazendo mau uso do tempo. Acredito que o problema vem primeiro e que é preciso que o tempo passe antes que ele possa ser resolvido.
Não vejo o problema e a resposta como simultâneos em sua ocorrência. Isto acontece porque ainda não reconheço que Deus pôs a resposta junto com o problema, de modo que não possam ser separados pelo tempo, né? Então, aqui na terceira dimensão, a gente tem um problema que aconteceu no passado e nós buscamos a solução para esse problema no presente e ela se manifesta no futuro ou no presente, né? E aí, o que acontece na percepção crística? Na percepção de quinta dimensão? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Passado, presente e futuro são simultâneos. Sua criança interior está viva agora, tá? Ah, Jaque, como é isso? Isso é muito difícil. Para mim também, gente. Não pensem aqui que eu... Ah, não, Jaque, você já enxerga em quinta dimensão. Eu não, gente. Eu sou igualzinha a vocês, tá? Só que talvez exista uma diferença entre mim e vocês. E daí que eu digo que a grande vantagem de eu ter passado muitos anos da minha vida estudando física, né? E eu digo para vocês, que quando eu terminar uma série de coisas que eu estou fazendo, quando eu folgar de tempo, eu vou voltar a estudar física, tá? Porque a física, ela é fundamental para o entendimento de um curso em milagres. Não estou dizendo que você tem que estudar física, mas eu estou dizendo que você tem que ter um professor que entenda de física, para poder te explicar do que Jesus está falando, tá? Então, voltemos aqui. Então, na quinta dimensão, tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. Eu não sei como é isso. Eu só sei que os nossos eus são simultâneos, né? Quando você olha o seu eu a partir de uma perspectiva de quinta dimensão, você não vai ver como você está agora, né? Você vai ver um eu que ele é uma condensação de todas as suas idades até o presente e de todas as suas idades até o futuro, tá? Por quê? Porque o seu futuro também está acontecendo aqui e agora. Você sabe que você pode influenciar o seu futuro aqui e agora. Não no sentido de cocriação, não. Mas no sentido de que o fato de você estar trabalhando na expansão da sua consciência, você já está levando essa nova energia, essa nova frequência vibracional para o seu futuro. E aí eu fico sempre me perguntando, né? Deixa eu acabar aqui que eu conto isso para vocês. Muito bem. Isso acontece porque ainda não reconheço que Deus pôs a resposta junto com o problema, de modo que não possam ser separados pelo tempo. Por que Deus botou a resposta junto com o problema? Porque antes mesmo que o problema aparecesse, Deus já tinha dado a resposta. Qual era a resposta para o problema? A lembrança de Deus em nós, o Divino Espírito Santo, que está muito bem guardadinho lá na sua mente certa. E que você hoje já craque, né? Você já tem aí o seu colar com o Divino Espírito Santo pendurado, né? Eu sei que você já tem, né? E você muito esperto, você já está acessando a voz do Divino Espírito Santo todos os dias na sua mente, né? Às vezes, vem uma coisa externa que fala com você, mas você já sabe que é a voz que fala por Deus falando com você. Essa semana, que dia foi? Não, foi semana passada. Eu passei por um carro e ele tinha um adesivo monstruoso que dizia assim: Deus realiza. Ponto. Era só isso. Deus realiza. Olha que mantra. Isso é um mantra, gente. Eu vou fazer um post disso para botar no Instagram. Deus realiza. Era o adesivo lá no carro. Não era nem um adesivo pequeno, era um adesivo bem grande, que se eu não me engano ele estava no para-brisa traseiro, né? E aí, essa semana eu acho que foi... Não foi ontem, deve ter sido na terça ou na segunda-feira. Eu estava indo para academia de manhã cedo e veio um rapaz na contramão, né, pela calçada, e ele estava com uma camisa com uma imagem de Jesus Cristo que eu já postei no nosso perfil no Instagram. Uma imagem que ele está todo iluminado e que ele está com as mãos assim, né, e saem uns raios de luz da mão dele,
Gente, eu olhei aquilo, era uma camiseta. Eu falei assim, gente, que mensagem, né? Olha só a mensagem que Jesus mandou pra mim, tipo assim, dizendo assim, eu tô com você, confia, né? E muito bem, vamos lá. O Espírito Santo me ensinará isso. Olha que bonito. Isto acontece porque ainda não reconheço que Deus pôs a resposta junto com o problema, de modo que não possam ser separados pelo tempo. Isto é, de modo que não possam ser separados pela minha percepção tridimensional do tempo, que é falsa, que é ilusória, porque é limitada. Eu sou aquele indivíduo que olha a vida pelo buraco da fechadura, né? E aí eu digo para todo mundo que a vida é assim assado, né? Muito bem. O Espírito Santo me ensinará isso, se eu lhe permitir. E eu compreenderei que é impossível ter um problema que já não tenha sido solucionado. Formas úteis para as aplicações específicas. Eu não preciso esperar para que isso seja resolvido. Por quê? Porque a solução já teve lugar. Aqui e agora, tá? A resposta para este problema já me foi dada, se eu a aceitar. O tempo não pode separar este problema da sua solução, tá? Então vamos ler de novo. Eu não preciso esperar para que as dores e sofrimentos da minha infância sejam resolvidas. A resposta para as dores e sofrimentos da minha infância já me foi dada, se eu a aceitar. O tempo não pode separar as dores e sofrimentos da minha infância da sua solução. Então a solução está aqui agora. E que solução é essa, meus amores? A solução é o perdão, né? E o perdão, ele vem mais facilmente quando eu entro em contato com as minhas imperfeições. Quando eu vejo que eu também erro. Quando eu vejo que eu também tiro a paciência dos outros, né? Quando eu vejo que eu também tô lotada de programações egóicas, né? Então é aquela história lá que Jesus fala. Mas espera aí, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E aí, diante daquele ser iluminado, diante daquela frequência absoluta que ele tinha, né? E a gente, quando eu falo isso, sabe, eu não sei se vocês conseguem sentir, mas eu consigo. Quem é que ia atirar a primeira pedra? Né? Quem sou eu para atirar a primeira pedra na mulher adúltera? Quem sou eu para atirar a primeira pedra no político corrupto? Claro que isso não vai me impedir de fazer as minhas escolhas. Mas quem sou eu para atirar a primeira pedra no político corrupto? Quem sou eu para atirar a primeira pedra numa pessoa que mente, que trai, que rouba? Quem sou eu? Né? Eu preciso desinflar esse ego, né? Uma boa imagem para os nossos egos é aquele balão de aniversário que tá bem cheião, bem cheião, bem cheião. Quando a gente tá muito inflado, gente, basta um ventinho que aquele negócio estoura. Não é? Sozinho. Então, a gente não vai estourar o ego. O nosso propósito aqui não é estourarmos o ego. Não é. Eu trouxe até o Stitch aqui para casa. Não sei onde eu botei ele. O nosso objetivo não é estourarmos o ego. O nosso objetivo é a gente abrir um pouquinho ali embaixo aquele balão e deixar o ar escapar devagarzinho, né? Menos. Quem eu penso que sou? Peraí. Não é mesmo? Menos, Jaqueline, menos. Aí eu vou me desinflando, vou ficando pequena, vou ficando no meu lugar, né? Vou saindo das minhas vaidades, das minhas arrogâncias, porque eu sou tão especial, eu sou tão maravilhosa, né? Eu estudo um curso de milagres. Eu ensino. Ai, gente, é só eu sair na rua,
para começar a tomar tapa, né? Enfim. Então vocês entenderam que hoje a gente tem a prática das nossas lições Tabajara e a gente precisa tomar consciência, precisamos tomar consciência hoje de que se o tempo é uma ilusão, se o tempo, olha só o raciocínio, se o tempo é uma ilusão, se o meu único problema é a ilusão da separação, se o princípio da expiação é verdadeiro e a separação nunca ocorreu, e eu estou unido a Deus aqui e agora, então todos os meus problemas acabaram. Tá bom? Porque só existe um problema. Só existe um problema. Quando eu guardo mágoas, né? E ele vai falar aqui em algum momento, aqui, ó. Que eu reconheça hoje que o problema é sempre alguma forma de mágoa que eu quero alimentar. Quando eu guardo mágoa, é porque eu estou dizendo algumas coisas. Primeiro, eu estou dizendo que o outro não deveria ser do jeito que ele é. Ego. Eu estou dizendo que eu sou vítima da ação do outro. Ego. Eu estou dizendo que eu tenho o direito de guardar mágoas em relação ao outro. Ego. Eu estou dizendo que eu preciso de algo do outro que o outro não me deu. Mas a verdade é que eu não preciso de nada do outro, eu só preciso me lembrar que eu e Deus somos um. Eu só preciso entrar em meditação, eu só preciso pegar a minha mente e elevá-la até o meu Criador. E eu preciso dar graças. Essa lição aqui, Tabajara, ela vai falar muito de nós darmos graças. Nós damos graças hoje porque todas as nossas dores e sofrimentos de infância já foram apagados das nossas mentes, eles foram liberados, eles foram enviados para a luz. E a nossa mente já foi corrigida. Muito obrigada. Muito obrigado. Né? As pessoas agora gostam de falar gratidão, gratidão, gratidão. Eu não, gente, eu sou raiz. Eu gosto de falar muito obrigada, muito obrigada. E essa obrigação que fique dentro de mim, não para eu retribuir àquele que me fez algo, mas para que eu possa passar esse algo adiante para o primeiro Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado que chegar na minha frente. Que eu possa passar adiante, né? Porque é muito legal essa prática de você fazer o bem sem olhar a quem. Porque fazer o bem olhando a quem, normalmente, em 99% dos casos, implicará numa barganha do ego. Eu vou fazer isso aí para Jaqueline, né? Quem sabe na próxima meditação que ela fizer, ela não me convide para eu ir de graça. Eu vou fazer isso aqui para o meu vizinho, né? Quem sabe quando eu precisar de um prego batido na parede, ele não possa fazer para mim. Nada contra. As relações são feitas de trocas e as trocas são importantíssimas. Mas não é desse tipo de gratidão que nós estamos falando aqui, tá? É fazer o bem. É aquilo que eu falei para vocês, é tirarmos um dia no mês pra gente fazer o bem, né? Vocês veem, eu fico com vocês aqui 1 hora por dia. Em 30 dias, isso dá 30 horas. É um dia de trabalho. 1 dia e meio. 2 dias aí contando com as lives. Eu tiro 2 dias no meu mês para fazer um trabalho voluntário. Que hoje está me dando frutos legais. Mas quando eu comecei lá em 2021, mesmo, eu abri o canal em 2020, no meio da pandemia, né? Ainda bastante apavorada. Meu primeiro vídeo tá lá, né? Eu fazendo o comentário da lição 1, usando o maravilhoso texto do maravilhoso absoluto soberbo Dr. Joshua David Stone, né? Mas o canal só começou a rodar mesmo, né? A caminhar na primeira semana de janeiro de 2021, quando os meus guias espirituais já praticamente não me deixavam dormir. Eles só pararam de me atentar quando eu comecei a gravar os vídeos. Obrigada por terem me atentado, tá bom?
Agora eu tenho frutos bacanas, né? Agora eu faço uma live e alguns vão lá e colocam R$ 8 no meu, fazem um pix para mim de R$ 8. Alguns mais, muito obrigada, né? Mas antes, gente, e eu não sei quem tá aqui e não me importa. E se você quiser me contar aqui, me contar que você está aqui conosco, neste canal crístico, este canal não é meu, este canal pertence ao Mestre Jesus Cristo. Eu sou empregada dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu faço o que ele me diz. Eu sou uma excelente funcionária. Ele manda, eu obedeço. Ele hoje já me mandou fazer um monte de coisa, tá? Que eu vou ter que preparar. Então, meus amores, se você quiser me contar que está aqui, e se você quiser me contar como este trabalho está impactando a sua vida, eu vou ficar muito feliz em ouvir. Mas se você não quiser, tá tudo bem, porque tem pessoas que são tímidas, não querem falar, não querem se expor. Não é? Não é? Muito bem, meus amores. Antes que eu já fale mais do que eu já tô falando, porque hoje eu tenho coisa pra caramba pra falar, a gente vai ler o texto da maravilhosa, estupenda, soberba Marianne Williamson, do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, dia 90, para reflexão sobre começarmos de novo. A qualquer dado momento, o universo está preparado para nos dar uma nova vida, para começar de novo, para criar novas oportunidades, para miraculosamente curar todas as coisas, para mudar a escuridão, para iluminar. Peraí. Para mudar a escuridão para a luz e o medo para o amor. Desculpem, aqui deu uma boa engasgada aqui. Frase horrenda. Aquela frase que você tem que ler 5 vezes para poder entender. Então é isso. Para mudar a escuridão, transformar a escuridão na luz e o amor e o medo no amor. A luz de Deus, ela brilha eternamente clara. Não oxidada, digamos assim, né? Não é bem esse o termo, mas é como se ela tivesse não corroída pelas nossas ilusões, né? Não oxidada pelas nossas ilusões. O nosso trabalho é tomar uma respiração profunda. Vamos fazer isso agora? Só de fazer isso a gente já acalma o nosso cérebro, né? Ó, o nosso sistema nervoso central ficando calminho. O nosso trabalho é tomar uma respiração profunda, nos acalmarmos, entregarmos todos os pensamentos do passado ou do futuro e permitirmos que o espírito brilhe na nossa consciência. Então, para eu estar no momento presente, eu preciso me desconectar do passado e eu preciso me desconectar do futuro. Eu estou aqui. Aqui, esse é o único momento que há. Aqui eu estou em conexão com ele. A presença dele hoje está muito forte. Não sei dizer para vocês o motivo. Provavelmente até o final do dia eu vou saber. Muito forte. Não sei se vocês estão sentindo aí. E eu choro, gente, porque, assim, a energia que eu sinto me emociona de uma forma muito profunda. Né? Deus não é intimidado pelos nossos sonhos de culpa. Deus não é intimidado pelos nossos sonhos de culpa. Olha que frase linda. Ele está sempre consciente, né? Do quão lindos nós somos. Ele nos fez deste modo, ele nos fez desta forma, e assim é. E o meu rímel não é a prova d'água, tá? É um rímel maravilhoso que eu adoro, mas ele não é a prova d'água. Então vocês vão me perdoar. Mas eu vou terminar o vídeo com os olhos manchados. Uma maquiagem um pouco de árabe, aquela maquiagem borrada. Tá bom? Então hoje a mensagem é sobre nós começarmos de novo. Eu tenho um textinho hoje pra gente ler.
Eu queria dizer para vocês que nós estamos chegando ao meio do nosso trabalho com a ferida do abandono. E eu queria contar para vocês uma reflexão que eu tive hoje, antes de ler o textinho, né? As nossas feridas de rejeição e abandono, elas são as nossas feridas básicas com Deus, né? Porque se a gente voltar lá no Gênesis, nós vamos entender que Deus nos rejeitou porque nós decidimos comer lá da maçãzinha, lá do Steve Jobs, né? E no momento em que Deus, quer dizer, esse Deus do ego, né, nos rejeita, ele nos expulsa do paraíso. Logo, ele nos abandona. Então, o nosso cenário de rejeição, os nossos cenários de rejeição e abandono das nossas infâncias, eles nada mais são do que os nossos cenários internos inconscientes das nossas feridas de rejeição e abandono de Deus para conosco, né? E vocês se lembram da frase de Jesus na cruz? Pai, por que me abandonaste? Outro dia eu li alguém, eu não sei se foi um comentário aqui no canal, e a pessoa falou assim: eu não acredito que Jesus tenha falado isso na cruz. E eu não tenho, gente, eu não tenho. Se alguém tiver, se alguém souber, por favor, me avise. Mas eu não tenho uma referência de um curso em milagres sobre essa frase. Eu vou até procurar. Talvez eu ache alguma coisa nas minhas anotações da Foundation for Inner Peace, né? Então, será que Jesus falou isso? Eu tenho duas hipóteses. Eu tenho a primeira hipótese de que ele realmente não tenha falado, porque ele estava muito realizado, né? No conhecimento de que ele era o ser crístico, o ser búdico, né? O ser crístico, o seu ser real, a sua natureza real, o ser búdico, o ser átmico, ele não pode ser separado de Deus. E Jesus sabia disso. Mas eu tenho uma outra teoria também. E se ele falou? Como eu explicaria isso? Eu vou dar para vocês o meu ponto de vista. A ilusão da matéria é tão forte, tão forte, tão forte, que talvez em 1 ou 2 segundos ele tenha se sentido abandonado na cruz. Talvez. Mas eu tenho certeza que se ele se sentiu e falou, ele logo escolheu novamente se lembrar de que não tinha sido abandonado. Compartilhe os seus pensamentos sobre isso comigo. Então, uma parte dessa minha emoção e parte de eu estar sentindo essa energia tão forte, seguramente deve ser devido ao fato de que a gente está chegando na semana de Páscoa e que domingo é domingo de Ramos. E eu diria para vocês que talvez seja o meu feriado religioso favorito, seja o domingo de Páscoa, tá? Eu gosto muito mais da Páscoa do que do Natal, né? Porque a Páscoa, para mim, ela simboliza o aprendizado, né? Mas a gente vai falar mais disso ao longo da semana. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos aqui, ao curarmos as nossas crianças interiores, nós estamos, na verdade, curando a nossa ferida primal. A nossa ferida primal é com o nosso Criador. Porque você que chegou nesse canal, você já está no 3º ano de estudos comigo, estudos diários, você me atura diariamente, né? Como muitos falam aqui, né? Você me atura, né? Então, meus amores, você já sabe que a sua história, o seu gancho, a sua treta é com o Criador. Não é com seu pai, não é com a sua mãe, né? Se você for minimamente parecido comigo, você já saiu do berço falando assim: quem sou eu, de onde vim e para onde vou? O que Deus quer de mim?
né? Eu imagino que a primeira frase completa que eu devo ter falado na minha vida deve ter sido assim: que eu vim fazer aqui? Ó Deus, me mostre, tá? Essa deve ter sido a primeira frase que eu consegui falar completamente, né? Eu me lembro que quando eu era criança eu falava igual o Cebolinha, né? E aí foi muito legal porque teve um dia a gente tinha umas. Eu morava numa casinha em Jacarepaguá e na garagem tinha um jardinzinho com umas florzinhas cor-de-rosa que nasciam num capinzinho. Junquilho. E eu amava aquilo, amava. Ó, minha criança que tá falando comigo agora. Eu amava aquele junquilho e eu perdia o meu tempo lá pegando, cheirando e tal. E aí tinha a tal da tiririca, que era a erva daninha, que a minha avó chamava de tiririca. Né? Eu acho que é tiririca mesmo, né? Que a gente fala. Tem até o palhaço tiririca. Então, a gente ficava lá arrancando as tiriricas e eu falava da tililica, né? Tililica, igual o Cebolinha. E aí um belo dia eu consegui falar tiririca. Aí a minha mãe pegou no telefone, falou assim: vamos ligar pro seu pai para você falar com ele. Aí ligamos pro meu pai e eu comecei a falar um monte de palavras com R, sem falar igual o Cebolinha, né? E inclusive Mariano, né? Que meu sobrenome é Mariano, o nome do meu pai é Emanuel José Mariano. E eu fiquei lá falando Mariano e nunca calei a boca, vocês podem imaginar, né? Com todos esses planetas aí em Virgem, não calei a boca nunca mais. Nosso terapeuta acabou de chegar. Vamos dar oi para as pessoas. Vamos dar oi. Para as pessoas não acharem que eu minto. Que você não vem fazer vídeo para as pessoas. Fala: oi, amores. Olá, eu sou o mestre Aslan. Diretamente de Tandera. Eu vim de Tandera, pessoal. Eu sou um mestre espiritual de Sirius B. Então, voltando. A nossa história, gente, a nossa dor é de nos vermos sozinhos e abandonados, entre aspas, neste mundo, neste vale de lágrimas. Neste mundo de meu Deus. E você pode falar assim: não, Jaque, eu não tenho esse problema não, eu sou milionário. Sou a pessoa mais segura do mundo. Tudo na minha vida vai muito bem, obrigado. Não tenho ferida de abandono. Não tenho ferida de rejeição. Não tenho. Eu tô falando do dinheiro porque o dinheiro é uma coisa que de forma efetiva nos traz uma sensação de segurança e autoconfiança muito grande. E eu já falei pra vocês que eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada contra o dinheiro, tá? O dinheiro, pra mim, ele é maravilhoso, porque dentro da neutralidade dele, eu levo para ele um propósito maravilhoso, tá? Então, meus queridos, na hora em que a gente fica doente, na hora em que a gente vê um parente à beira da morte ou fazendo a passagem, ou que a gente vai se aproximando do final dessa nossa jornada, é assim que a gente vai se sentir. Pai, por que me abandonaste? Né? Então é essa ferida primal que a gente precisa trabalhar. E essa ferida primal, ela está metaforicamente representada nas nossas feridas com pai e mãe, nas nossas feridas emocionais da nossa criança interior, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Mas essas duas são as nossas grandes feridas, né? Que são insidiosas, que são permeadas para tudo, para todas as áreas das nossas vidas, tá? E aí eu quero ler um comentário que chegou há pouco tempo, que eu acho que vale a pena ler, né? Então, peraí, deixa eu só fechar aqui e abrir, porque eu acho que no celular não atualizou. Eu vi no computador, mas está demorando a atualizar. Deixa eu ver. A Renata botou assim: me emocionei com a sua sensibilidade ao comentar a minha história. Da próxima vez que eu encontrar essa vizinha, vou tentar falar com ela. Se o meu coração ficar em paz, ótimo. Caso contrário, eu mantenho distância, mas abençoando o seu ser crístico. Você pode, inclusive, hoje, se você conseguir, você pode dar um retorno para ela, né? Não sei se você vai querer fazer isso, mas você pode chamar ela para conversar.
sabe? Eu não sei se você quer fazer isso, eu não sei se isso é importante pra você. Eu não sei. Mas talvez fosse bom ir lá e perguntar pra ela, por que a senhora fez aquilo? Não no sentido de acusação, mas a senhora podia me explicar o que aconteceu? E aí você pode até compartilhar, né? Ou talvez fosse melhor você fazer isso numa visualização. Visualizar que ela tá na sua frente e você tá falando isso com ela. Faça isso à noite, tá? Depois você me conta. Mas o comentário que eu queria ler aqui é o da Denise Helena. Ela acabou de mandar. Obrigada por me responder, Jaque. A ferida do abandono é a que mais está mexendo comigo. As lições me trazem clareza, mas para mim está acontecendo um processo. Eu tenho a impressão de que quanto mais clareza eu ganho, mais o ego quer vir à tona e tomar conta. Isso é normal. Tá tirando a sujeira do inconsciente. Sabe a história do barata voa? Né? Eu chego lá no meu porão, tá tudo quietinho. Aí eu falo assim, ixi, eu vou limpar. Gente, o que eu vou achar? Eu vou achar um monte de barata, morcego, aranha, normal. Tenha um pouco de paciência. Eu não posso falar muito mais sobre isso, porque eu não sei há quanto tempo você está praticando o curso. O curso é monstruoso. A gente tem que ir com calma com o curso. A gente tem que ir com calma. Por isso que eu digo para vocês que estão aqui de cara, se tiver pesado, para e volta lá pro primeiro ano. O primeiro ano foi leve. O primeiro ano foi leve. Leitura dos textos de Tina Louise Spalding. Foi leve, foi delicioso. No segundo ano, a gente entrou. A gente entrou com mais conhecimento, a gente entrou com a doutrina, a gente entrou com a fundamentação do ensinamento, raiz lá como ensinado pelos americanos. Nosso grande mestre ano passado foi o Dr. Kenneth Wapnick. Nós passamos um ano inteiro estudando com o Dr. Kenneth Wapnick, operacionalizando a nossa prática com Tom Wakechild, tratando, na medida do possível, nas 40 primeiras lições, com uma visão ascensional do Dr. Joshua David Stone, que infelizmente eu acho que ele faleceu antes de completar o livro, porque esse livro ele não existe em inglês, tá? O final dele não existe. O texto que eu usei eu disponibilizei para vocês lá no Telegram, tá? Eu peguei o texto de algum lugar que eu baixei, não me lembro de onde foi, eu corrigi todos os erros de português, eu corrigi todos os erros conceituais de interpretação, corrigi tudo e foi o texto que eu fiz a leitura para vocês e botei lá no canal no Telegram. Infelizmente só tem 40 lições. O Dr. Joshua, ele fez a passagem cedo, ele tinha 50 e poucos anos. Por quê? Eu acho que porque ele ascensionou. Eu acho que ele ascensionou, ele era tão master, ele era tão estupendo que ele entrou em processo de ascensão. E era o que ele queria. Ele ensina as meditações pra gente fazer todo dia, a gente vai se ocupar disso nos próximos anos, tá? Nós vamos nos ocupar disso nos próximos anos, tá? Ao que tudo indica, 2024 e 2025 serão anos quentes para o processo ascensional da humanidade, tá? Mas então eu não sei há quanto tempo você está com o curso. Se tiver pesado e você não tiver feito 2021 e 2022 comigo, que eu acho que é o caso, porque você é nova aqui, para, Denise. Volta lá para 2021, tá? Mas a minha melhor sugestão para você não é essa. É, se ainda tá te incomodando, você tá entregando pouco. Se ainda tá doendo, se ainda tá te causando muito desconforto, é porque você não tá fazendo o diário de mudança de atitudes. O diário de mudança de atitudes tem que ser feito todo dia. Vocês podem me perguntar, você faz todo dia? Não, eu não faço, porque como eu já tenho muita prática, as coisas já não me incomodam mais. Mas quando eu entro em parafuso, né, como a gente diz, quando eu entro em órbita, eu vou lá e faço, tá? Então, talvez seja isso. Intensifica a sua prática com o diário de mudança de atitudes. Lembrando que ao final da sua escrita, você tem que escrever: eu entrego tudo isso ao Divino Espírito Santo, peço pelo milagre, peço pela expiação, tá? Obrigada.
Aí ela botou assim: já caí no choro muitas vezes, mas sigo com paciência com o meu processo. O choro tem que ser o choro do contato com a dor. E não o choro do drama mental. E não o choro do ficar na cabeça. Você tem que chorar com o coração. Você tem que chorar a dor dos abandonos que você passou na sua vida, pelos quais você passou na sua vida, com o seu coração. E você tem que chorar dizendo assim para você mesma: que pena. Que pena que em algum nível eu precisei passar por isso. Que em algum nível as decisões que eu tomei no passado, as escolhas que eu fiz no passado me trouxeram até esse momento presente. Que pena. Tá? O 100, além de espiritualidade, tem me dado bastante inteligência emocional para lidar comigo mesma e para lidar com o que chega e com os outros. É isso. É isso. Se vocês soubessem o que eu passei em 2015 e como eu lidei, no início não, porque eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas quando eu falei assim: então é isso, gente. Aí foi um curso em milagres na veia, né? E a Seitianoia também, que eu já contei pra vocês que eu entrei pra Seitianoia, né? Então o curso em milagres já salvou a minha vida várias vezes, tá? Só que hoje você tem ferramentas que eu tô passando pra vocês, e que se você tiver esquecido de como é a prática, eu sugiro que você assista a primeira semana de vídeos aqui da jornada de 2023 novamente. Hoje eu tenho ferramentas para passar para vocês que naquela época eu não tinha. Eu não tinha. Então, gente, o que eu posso garantir para vocês é que eu tô dando para vocês 25 anos de estudo, de trabalho pessoal, e de ferramentas que eu fui pegando de um lugar, que eu fui pegando do outro. Eu tô dando tudo para vocês mastigado. Eu não tive dessa forma. Eu tive uma professora maravilhosa e estupenda. Isso eu tive durante quase 10 anos. Mas eu falo para vocês: se você tá em sofrimento, você já mandou fazer o floral? Você tá tomando o floral? Floral, ele é uma beleza para segurar a onda. Acabou um frasco, você tem que mandar outro. Você vai tomar o ano inteiro. Mandar fazer outro, perdão. Tá bom? Acabou um frasco, você vai ter que mandar fazer outro. Tá bom? É isso. Eu escolhi eu recebi o pedido aqui de ler um texto para vocês do Volta ao Lar, do John Bradshaw, tá? Que é o livro guia do nosso trabalho e que está no nosso canal no Telegram. O texto está na página 119 e é sobre ser pai e ser mãe, o trabalho mais árduo de todos. E esse texto que eu vou ler aqui, ele tem por objetivo despertar dentro de você a compaixão pelo seu pai e pela sua mãe, tá? Ser um bom pai ou uma boa mãe é um trabalho duro. Acredito que seja o trabalho mais duro que qualquer um de nós pode fazer. Para ser um bom pai ou uma boa mãe, você precisa ser mentalmente saudável. Precisa ter as suas necessidades atendidas por seus próprios recursos e precisa de um companheiro ou companheira para ajudá-lo ou ajudá-la nesse processo. Acima de tudo, você precisa já ter curado a criança interior ferida que vive em você. E aí eu pergunto: quem é que hoje em dia decide ter um filho e antes de ter um filho passou por esse processo, né? Se essa criança ainda está ferida, o pai ou a mãe do seu filho vai ser essa criança assustada, ferida e egoísta. Você vai fazer quase tudo que os seus pais fizeram para você.
ou o oposto. E aí eu lembro vocês da máxima. 180 graus de doença ainda é doença, tá? Então a doença tá aqui nos opostos, a 180 graus um polo do outro. A cura, ela está no centro, tá? Então, quando você resolve que os seus pais não te deram nada e você vai dar tudo para os seus filhos, você tá fazendo tão mal aos seus filhos quanto o seu pai fez a você, tá? 180 graus de doença ainda é doença. Seja como for, você vai tentar ser o progenitor perfeito, sonhado pela sua criança ferida. Porém, fazer o oposto prejudica também os seus filhos. Ah, olha aqui, a frase é dele. A frase é dele. Alguém disse certa vez, 180 graus de doença ainda é doença. A frase é dele, tá? Essa frase que eu conheço há um tempão. Eu li esse livro algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes, mas agora não peguei para ler, tá? Lembre-se, eu não estou culpando os pais de ninguém. Eles foram adultos crianças feridas, tentando realizar uma tarefa extremamente difícil. No meu caso, meus pais às vezes faziam coisas certas a despeito de sua pedagogia venenosa. A minha mãe conta como era doloroso para ela nos submeter a um horário de alimentação, mas ela fazia isso porque os entendidos recomendavam. Era também doloroso contrariar as recomendações dos entendidos e quase às escondidas me consolar quando eu chorava. Porque ele viveu numa época lá nos Estados Unidos que os médicos começaram a se meter na educação infantil, né? Então tinha aquela coisa, não, você tem que botar o horário para a criança. Só que quando a criança é muito pequena, isso não funciona. Né? Quando a criança chorar, você não pode atendê-la, porque senão a criança vai ficar mimada. E é o oposto. É o oposto. Quanto mais você atende às necessidades da criança, quando ela é bem pequena, quanto mais você tenta ser onipresente para a criança, atendê-la o mais imediatamente possível, mais ela desenvolve uma autonomia interna. E menor a chance dela ficar mimada. Claro que isso vai diminuindo, essa onipresença, ela tem que diminuir ao longo do tempo à medida em que a criança vai ficando mais velha, tá? Mas o que acontece não é isso que a gente vê acontecer, né? A gente vê os pais serem orientados, a criança tá lá berrando no berço porque ela quer mamar, e o pai não vai lá, a mãe não vai lá, não dá mamar pra criança, porque senão ela vai ficar mimada. Gente, que isso? Né? Aí qual é a crença que você forma do mundo? Você forma uma crença de que o mundo é um lugar completamente hostil. O seu eu sobrevivente, que é o seu ego, nossa, ele vai se fortalecer muito, né? Esses foram os momentos salvadores e cheios de graça da minha infância, motivados pela criança maravilha que vivia nela, que compreendia os cuidados básicos necessários a uma criança. Entretanto, nenhum pai e nenhuma mãe jamais foi perfeito e nenhum o será. O importante é tentar curar a nossa criança ferida, para não prejudicarmos os nossos filhos. E eu vou dizer para vocês, meus queridos, as nossas crianças feridas, elas ferem os nossos companheiros e companheiras, namorados, namoradas. Elas ferem os nossos alunos, se nós somos professores. Elas ferem os nossos funcionários. Sempre que você tiver numa posição de autoridade, numa posição de poder em relação a alguém, se você não tiver curado a sua criança ferida, se você não tiver curado a sua criança ferida, você vai ferir os outros. A sua criança vai lá ferir os outros. As nossas crianças feridas, elas têm prazer em ferir os outros. A próxima vez que você estiver dando uma alfinetadinha numa pessoa, você fala assim, opa, minha criança ferida, tá? Aí, continuando. Ele vai falar, é uma sessão pequenininha chamada Distúrbio do Crescimento. Fritz Perls, que é o pai da Gestalt terapia,
define a neurose como um distúrbio do crescimento, e eu gosto dessa definição. É um bom modo de descrever o problema da vergonha tóxica da sua criança ferida e o resultado da codependência. Não seremos adultos crianças codependentes se forem atendidas as nossas necessidades de infância. Quando isso não acontece, surgem problemas graves, quer dizer, quando as nossas necessidades de infância não foram atendidas. E é por isso que nós todos estamos aqui, porque em maior ou menor medida as nossas necessidades infantis não foram atendidas, especialmente as emocionais, tá? O índice de suspeita no começo desse capítulo descreve alguns desses problemas. Podem ser resumidos como privação narcísica. A criança não recebe o reflexo e o eco de que precisa, né? Ela não tem o processo do espelhamento. Ela, quando olha nos olhos do pai e da mãe, ela não vê algo valioso, tá? Então ela cresce sem saber quem ela é. Ou pior, ela cresce achando que ela não vale grande coisa. Né? Imagina que você pega o seu filho agora e ele é um bebê e você tá olhando para ele. E você olha para ele com maravilhamento. Você olha para ele e fala, esse menino, essa menina é a coisa mais preciosa do mundo. Como eu olho pro Aslan, tá? Vocês viram como eu peguei aqui o Aslan, como eu beijei o Aslan. Vocês observaram que o Aslan faz assim? O Aslan, ele fecha... Os gatos fazem muito isso, né? O Aslan, ele fecha o olho assim, como se ele estivesse recebendo aquele amor que eu tô dando pra ele. Depois vocês voltem o vídeo e olhem pra cara dele, né? E a criança, quando ela vir no pai, nos olhos do pai e da mãe, esse maravilhamento, ela vai falar, uau, eu valho alguma coisa, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, né? Só que isso ou nunca acontece, ou acontece com uma frequência muito reduzida em relação ao que seria a nossa necessidade, né? Real. E assim a gente vai formando o nosso conceito de autoestima. Quando a gente nasce, gente, nós não somos ninguém. Nós somos alguém que começa a se perceber a partir do olhar daquele que está do lado de fora, do seu cuidador, daquele que está exercendo a função paterna ou materna. É ali que eu vou enxergar o meu valor. Se o meu pai e a minha mãe chegam perto de mim, estão sempre impacientes e pensando, nossa, como esse moleque dá trabalho, qual é a crença que eu vou formar? Eu sou um fardo para as pessoas que eu amo. Se eu sou um fardo para as pessoas que eu amo, eu tenho valor intrínseco? Não. Tá? Não, a criança não é amada incondicionalmente e por isso não desenvolve o senso de confiança, nem de autoconfiança. O resultado é uma carência insaciável, que algumas pessoas expressam externamente com vícios ingestivos. Fumar, beber, fumar maconha, mascar o tal do chiclete, cheirar uma cocaína, tomar uma injeção de heroína. Tem sempre algo entrando dentro de mim, metaforicamente falando, para suprir, para preencher o meu vazio, tá? Compras, eu tenho que comprar. O resultado cria também a necessidade de ser constantemente validado, quase como se a pessoa deixasse de existir sem esse reconhecimento. Outras consequências são necessidade de ser tocado e abraçado, concentração no sexo oral, perda de contato com as necessidades físicas, os sinais do corpo, uma tendência para engolir tudo que ouve, o otário que nasce a cada minuto, né? É o cara que ouve o conto do vigário, né? Eu conheço gente assim, tem gente assim na minha família, né? Que cai no conto do vigário. Olha, eu vou chegar aqui, vem aqui, compra isso aqui que você está comprando por 100, mas você pode vender na semana que vem por 1.000. Como assim? Um investimento com essa taxa de retorno em uma semana? 1.000%, né? Não, 1.000% não. 900% de taxa de retorno em uma semana? Compro por 100 e vendo por 1.000? Onde é que tá?
né? Esse é o tal do conto do vigário. A pessoa ouve, né? Como a gente diz, a fulana se emprenha pelos ouvidos. O cara chega e fala, você é maravilhosa, você é linda, você é a mulher perfeita. A mulher acredita. Mas como assim? Nem me conhece, não sabe de nada de mim, não sabe do meu... Pelo menos nesse sentido, você ter crescido ouvindo que você tem um mau gênio é muito bom, né? Porque eu penso assim, epa, como assim? Não me conhece, não sabe nada de mim, nem sabe do meu mau gênio, como assim me ama? Como assim? Sou maravilhosa, né? E aí a mulher vai, se emprenha pelos ouvidos, aí vai, sai com o cara, fica com o cara, aí depois o cara some, aí ela não entende. Mas como assim? Essa pessoa nem sabe quem eu sou. Como é que vai me amar? Como é que vai se apaixonar por mim? Por que que eu acredito nisso? Porque eu não sei o que é o amor verdadeiro. Eu não sei. Eu não sei. Como é que eu vou saber reconhecer do lado de fora? Eu não sei do lado de dentro, né? Acima de tudo, quando as suas exigências da infância não são atendidas, você fica predisposto a sentir vergonha de si mesmo, a sentir nas profundezas do seu íntimo que há algo errado com você. Quem nunca? Essa é a crença básica das nossas crianças feridas. Há algo de errado comigo. Não sou digna de ser amada. Não mereço ser amada. Aí você pega e completa com o seu sexo. Não tenho valor como mulher. Não tenho valor como homem. Pronto. Não cresça. Talvez você tenha aprendido a ficar sempre criança para cuidar dos ferimentos narcísicos dos seus pais. Se você foi uma criança muito obediente, mamãe e papai sabiam que podiam sempre contar com você para levá-los a sério. Tinham certeza de que você jamais os abandonaria, como os pais deles os abandonaram, ferida do abandono. Você seria uma fonte constante de valor e de autoestima para eles. Assim, você se transformou num instrumento de satisfação das necessidades narcísicas deles, né? E aí você tem dois tipos de criança aí. Você tem a criança que vai salvar os pais, que foi meio o papel que eu assumi, né? Vou salvar os meus pais, eu vou resolver os problemas deles, eu vou ajudar eles, eu vou cuidar deles, eu vou tomar conta deles, porque se eu não tomar conta deles, alguma coisa muito ruim pode acontecer na vida da família inteira. Ou então você é o filho de ouro, que pelas suas próprias realizações, você é aquele filho que só tira nota boa, seus pais ficam orgulhosos de você, você é o primeiro do time de futebol. Mas aí se um dia você tem uma falha de desempenho, oxi, sai de baixo, né? Abandono emocional, que é do que a gente está falando, a ferida do abandono. É o abandono emocional, porque a maioria de nós não foi fisicamente abandonada, né? A maioria de nós não passou por essa experiência de abandono físico, mas a ferida do abandono emocional está lá dentro, tá bom? Todo filho de um sistema familiar disfuncional sentirá privação e abandono emocionais. A resposta natural ao abandono emocional é uma vergonha tóxica, profundamente enraizada, geradora de raiva primitiva e de uma profunda sensação de mágoa. Claro, você está revoltado com aquelas pessoas que tinham que ter cuidado de você, porque elas decidiram ter um filho, né? Não é possível lamentar esse prejuízo na infância. Você não tinha um aliado para validar a sua dor. Ninguém para abraçá-lo quando você chorava até não ter mais lágrimas, ou quando você se enfurecia contra a injustiça de tudo aquilo. Aí é a ferida da injustiça, né? Que já está decorrendo da ferida do abandono, tá? Para sobreviver, as defesas primárias do seu ego entraram em ação e a sua energia emocional foi congelada e não resolvida. Aqui ele está falando das defesas primárias do ego freudiano e não do ego de um curso em milagres, tá? Só para vocês saberem. Suas carências, lembrando que o ego de um curso em milagres, ele abarca o ego freudiano, mas não é apenas o ego freudiano, tá? Suas carências clamam para serem atendidas desde essa época. Se você for até o bar mais próximo, vai ouvir a voz chorosa de um bebê adulto exclamando: tenho sede, estou carente, preciso ser amado, quero ser importante, quero estabelecer contato. Tá bom, meus amores? Então,
a gente vai terminar o nosso vídeo com essas discussões. Esse texto que eu li para vocês, o livro pode ser lido na íntegra, ele está no canal no Telegram, mas essa reflexão ela vai mexer com vocês, tá? E aí, para fechar aqui, lembrando que hoje nós vamos nos lembrar das lições Tabajara, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido, isto é, eu me sinto abandonado por Deus e rejeitado por Deus, Deus me expulsou do seu paraíso, e que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos, porque eu vou convocar o princípio da expiação, eu vou chamar, eu vou clamar pelo milagre, eu vou falar: meu divino Espírito Santo, por favor, corrija a minha mente, né? Me lembre que eu e Deus somos um, e eu vou meditar. E aí eu vou ter essa experiência de conexão absoluta com o meu Pai, com meu Deus Pai e Mãe, tá? E aí essas energias do abandono, da rejeição, as dores, os sofrimentos, elas vão começar a ser desprendidas, descongeladas do meu campo de energia e descer por um ralo imaginário que eu vou imaginar que está lá nos meus pés. Essas energias descem e elas são absorvidas pela Terra, que a tudo transmuta. Tá bom, meus amores? Então, essa era a nossa reflexão do dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.